Mariana Paiva estava em frente ao espelho no quarto, a ajeitar o leve vestido de verão cor de água marinha. Os raios de sol atravessavam as cortinas semi-transparentes, pintando o quarto em tons dourados. Hoje era um dia especial. O terceiro aniversário de casamento dela e de André. Decidiu fazer uma surpresa ao marido e passar pelo trabalho dele com os seus eclairs favoritos da pastelaria Docilar. André Paiva, o seu marido, trabalhava como diretor de uma grande construtora, a construtora Monólito. Normalmente ele chegava à casa tarde, cansado, mas encontrava sempre tempo para ouvir as suas histórias sobre o dia que passara. Mariana trabalhava como psicóloga infantil num centro de desenvolvimento privado e o seu dia terminava mais cedo. Hoje, decidiu usar esse tempo para alegrar o seu amado. Olhando para o relógio, eram 3h30. Mariana pegou na mala e na caixa com os bolos. O caminho até ao escritório demorava cerca de 20 minutos de autocarro. Imaginava como André ficaria surpreendido ao vê-la no seu gabinete. O edifício de escritórios da construtora Monólito situava-se no centro de negócios da cidade. Era um moderno complexo de 7 andares de vidro e betão, rodeado pelo verde de um pequeno jardim. Mariana já lá tinha estado várias vezes em eventos corporativos. Sabia o caminho para os elevadores e o número do gabinete do marido. No entanto, a entrada foi parada por um segurança, um homem robusto de 50 e poucos anos com cabelos escuros grisalhos. No crachá lia-se Segurança, Cardoso, Sérgio Miguel. Pare, disse ele levantando a mão. A entrada de estranhos é proibida. Tem passe ou marcação? Mariana ficou surpreendida. Deve ser novo. Sou a esposa de André Paiva, o diretor da empresa. Quero fazer uma surpresa ao meu marido. O segurança olhou-a atentamente, mas não houve reconhecimento nos seus olhos. Desculpe, senhora, mas vejo a esposa do diretor praticamente todos os dias. E a senhora de certeza não é ela. Olhe, ela está mesmo a sair. Mariana virou-se e viu uma mulher que se dirigia à saída, alta, esguia, com cabelos escuros presos num elegante coque. Vestia um caro fato de negócios e segurava uma mala de pele de uma marca conhecida. A mulher parecia confiante e familiar. O coração de Mariana deu um salto. Reconheceu-a. Era Helena Vasconcelos, a ex-mulher de André. Aquela de quem ele se divorciara há 5 anos antes mesmo de conhecer Mariana. Dona Helena, chamou o segurança. Até amanhã, à hora do costume. Claro, Sérgio Miguel, respondeu ela com voz melodiosa. Diga ao André Vitor que fui tratar de uns assuntos. Vemo-nos amanhã depois do almoço. Helena passou por Mariana sem lhe prestar atenção e dirigiu-se ao parque de estacionamento. Mariana quase se engasgou com o que ouviu. Os pensamentos rodopiaram na sua cabeça. O que significava até amanhã a hora do costume? Por que é que a ex-mulher estava todos os dias no escritório do marido? E o mais importante, por que é que o segurança conhecia perfeitamente a ex? Tomando uma decisão rápida, Mariana decidiu entrar no jogo. Desculpe, enganei-me mesmo. Pensei que era outro edifício. Diga-me como posso chegar ao Sr. Bivar do departamento de pessoal? Temos uma reunião marcada. O segurança, satisfeito por ter desmascarado a impostora, explicou educadamente o caminho. Mariana subiu ao terceiro andar, mas em vez do departamento de pessoal, dirigiu-se ao elevador que levava ao quinto andar, onde ficava o gabinete de André. Mariana espreitou cautelosamente da esquina. O gabinete de André ficava no fim de um longo corredor. A porta estava entreaberta. Via-o sentado à grande secretária, a estudar atentamente uns documentos. Os seus cabelos escuros estavam ligeiramente despenteados. Parecia concentrado e cansado. Nesse momento entrou no gabinete o vice-diretor Rui Valério Amaral, um homem corpulento de rosto bondoso e olhos sempre sorridentes. André, como vão as coisas com o projeto da Rua Jardim? A dona Helena entregou todos os papéis necessários? O coração de Mariana acelerou. Então, Helena estava mesmo envolvida no trabalho. Sim, está tudo em ordem, respondeu André. Amanhã ela trará os cálculos finais. Sem ela, não teríamos conseguido levar este projeto avante.
Ainda bem que conseguiram manter uma relação de trabalho, observou Amaral. Nem toda a gente consegue. Embora eu perceba por que não divulgam esta colaboração. A Helena é uma profissional de mão cheia, respondeu André secamente. Quanto à Mariana, simplesmente não quero dar-lhe motivos desnecessários para preocupação. Ela, às vezes, é demasiado sensível a estas coisas. Mariana sentiu um aperto no peito. Então, André não só mantinha relações com a ex-mulher, como trabalhava com ela e escondia-o deliberadamente dela, considerando-a demasiado sensível. Amaral saiu e Mariana decidiu não arriscar mais. Desceu rapidamente ao primeiro andar e saiu do edifício. Helena já se afastava, mas Mariana memorizou a matrícula do seu carro. Um Mazda prateado com a matrícula 547K. Durante todo o caminho de volta para casa, Mariana esteve a refletir. Por que é que André lhe escondia que trabalhava com a ex-mulher? Que projeto era aquele na Rua Jardim? E o mais importante, podia confiar num marido que a considerava tão imatura que não podia partilhar com ela questões de trabalho? Em casa, pousou mecanicamente a caixa com os bolos na mesa da cozinha e pôs-se à espera de André. Normalmente ele regressava por volta das 19 horas, mas hoje atrasou-se até às 8h30. Olá, querida. Beijou-a ele na bochecha, cansado. Desculpa o atraso, muito trabalho. Atrasei-me numa reunião importante. Que reunião? Não resistiu Mariana. André olhou-a surpreendido. Sobre o projeto da Rua Jardim. Questões técnicas complicadas. O que se passa? Estás esquisita. Mariana quis perguntar sobre Helena, mas algo a deteve. Em vez disso, disse: comprei os teus eclairs favoritos, queria levar ao escritório, mas mudei de ideias. Obrigado, sorriu André. Mas para que ao escritório? Em casa é mais acolhedor. E agora estamos numa situação tão tensa com o projeto. Reuniões constantes. Esta frase convenceu Mariana de vez que o marido escondia algo. Se tudo fosse honesto, ele teria ficado contente com o desejo dela de o visitar no trabalho, em vez de a dissuadir. Na manhã seguinte, André saiu para o trabalho, como habitualmente, às 8h30. Na quinta-feira, Mariana tinha apenas aulas de manhã com as crianças. Depois do almoço, estava livre. Decidiu aproveitar e descobrir o que se passava entre o marido e a ex-mulher. A consciência atormentava. Mas o desejo de saber a verdade era mais forte. Depois do trabalho, por volta das 14 horas, Mariana foi até o edifício de escritórios da construtora Monólito e sentou-se num banco no jardim em frente. Dali via-se bem a entrada e o parque de estacionamento. O Mazda prateado de Helena já estava estacionado. Isso significava que ela chegara de manhã ou à hora do almoço. Mariana esperou. O tempo arrastava-se penosamente. Imaginava Helena sentada no gabinete do seu marido, a discutir projetos, a rir de memórias comuns. Às 3h30, Helena saiu do edifício, mas em vez de entrar no carro, dirigiu-se a pé pela rua. Mariana apressou-se atrás dela, tentando manter a distância. Helena chegou a um pequeno café e entrou. Pela janela, Mariana viu-a sentar-se a uma mesa e pedir algo à empregada. Pouco depois, juntou-se a ela uma mulher idosa com uma criança. Era um menino de uns 5 ou 6 anos, de t-shirt amarela e calções de ganga. Ele abraçou Helena e ela acariciou-lhe a cabeça e beijou-o. Depois, os três, ela, a mulher e o menino, dirigiram-se ao parque infantil ao lado do café. Mariana paralisou. A garganta secou-lhe. Seria que André tinha um filho do primeiro casamento do qual nunca lhe falara? Mariana observava o trio no parque infantil. O menino baloiçava-se enquanto Helena e a mulher estavam ao lado, a conversar sobre algo. Ocasionalmente, Helena aproximava-se da criança, ajeitava-lhe a roupa ou dizia-lhe algo. Semelhança. Mariana perscrutava os traços do rosto do menino. Cabelos escuros como os de André. O formato dos olhos também lembrava o marido. E o queixo. Exatamente como o de André. Com as mãos a tremer, Mariana tirou o telemóvel e tirou cuidadosamente algumas fotografias. O coração batia tão alto que parecia que se ouvia em toda a rua. Como pôde André esconder-lhe a existência do próprio filho?
Estavam casados há 3 anos. Planeavam ter filhos no ano seguinte. Como podia ele mentir-lhe durante todo este tempo? Mariana lembrou-se dos primeiros meses em que se conheceram. Na altura, André falou muito pouco sobre o seu passado, sobre o primeiro casamento. Ela pensou que lhe era doloroso recordar relações fracassadas. Agora percebia que, talvez, ele simplesmente não quisesse assustá-la com a proximidade da ex-mulher. Mas na altura, eles apenas namoravam. Agora eram marido e mulher. Entre cônjuges não devia haver segredos. Quando André chegou a casa, Mariana estudou-lhe o rosto, tentando encontrar sinais de culpa ou dissimulação, mas ele parecia o mesmo de sempre, cansado após um dia de trabalho. Querida, estás outra vez esquisita, observou ele. Aconteceu alguma coisa? Mariana quase se traiu. Queria despejar tudo, contar sobre a sua vigilância, fazer todas as perguntas que a atormentavam, mas algo a deteve. Só estou cansada, mentiu ela. Muito trabalho. André abraçou-a. Talvez no fim de semana vamos a algum lado? Descansas de tudo. E não tens planos para o fim de semana? Perguntou Mariana com cautela. Nada de especial. Só tu e eu. Esta frase, por alguma razão, não a acalmou, mas trevou-la ainda mais. E se ele tivesse mesmo planos relacionados com Helena e a criança, e estivesse a mentir novamente? Em casa, Mariana andava pelo apartamento como um pássaro ferido. Olhava para as fotografias do menino no telemóvel, tentando encontrar ou refutar a semelhança com André. Ora lhe parecia que a semelhança era óbvia, ora que estava a inventar tudo. Mas os factos falavam por si. Helena aparecia todos os dias no escritório do marido. O segurança tomava-a pela sua mulher. Ela ia buscar a criança e passava tempo com ela. E André mantinha-se em silêncio sobre tudo isto. Mariana tentou recordar o que sabia sobre o primeiro casamento de André. Conheceram-se 1 ano após o divórcio dele com Helena. Na altura, ele disse que o casamento acabara por causa de visões diferentes da vida, que se separaram pacificamente sem escândalos. Não mencionou filhos nenhuma vez. Mas podia não ter mencionado no início da relação e depois já seria constrangedor admitir. Mariana tentou colocar-se no lugar de André. Como contar à nova mulher que tens um filho do casamento anterior, especialmente se a relação com a ex-mulher for complicada? Mais 3 anos. 3 anos a viverem juntos, como marido e mulher. Como se pode esconder tal coisa? Mariana lembrou-se que, por vezes, André recebia chamadas estranhas, ia para outra divisão, falava baixo e depois explicava que eram assuntos de trabalho. Agora, essas chamadas ganhavam um novo significado. E ele, por vezes, atrasava-se no trabalho sem explicações ou saía aos fins de semana para tratar de assuntos, sem especificar quais. Mariana sempre confiara nele, não fazia perguntas desnecessárias. Agora, cada um desses episódios parecia suspeito. Quando André chegou à casa por volta das 8h30, Mariana mal se continha para não o atacar com acusações, mas decidiu primeiro reunir mais fatos. Como correu? Perguntou ele, como sempre beijando-a na bochecha. Normal. E o teu? Tenso. O projeto da Rua Jardim exige atenção constante, passei o dia todo em reuniões. E que projeto é esse? Perguntou Mariana com cautela. André hesitou por um segundo. Construção de um complexo residencial. Nada de interessante. Só cálculos e papelada. Trabalha sozinho ou alguém ajuda? A nossa equipe é unida. Todos ajudam, respondeu André evasivamente. Mas que interrogatório é este? Mariana percebeu que fora longe demais. Só estou interessada no teu trabalho. Falamos tão raramente sobre ele. Trabalho é trabalho. Encolheu os ombros André. Em casa apetece descansar dele. Esta resposta convenceu Mariana de vez que o marido escondia algo. Na sexta-feira, Mariana teve novamente apenas aulas de manhã. Depois do trabalho, dirigiu-se novamente ao escritório da construtora Monólito. Helena, como na véspera, apareceu por volta das 14 horas. Mariana decidiu agir de forma mais decidida. Esperou que Helena entrasse no edifício e dirigiu-se ao parque de estacionamento.
O Mazda prateado estava no mesmo lugar. Mariana espreitou cuidadosamente para o interior. No banco de trás estava uma mochila infantil com desenhos de super-heróis. O coração deu um salto. Seria a mochila daquele menino? Às 3h30, Helena, como ontem, saiu do edifício, mas hoje entrou logo no carro e arrancou. Mariana chamou um táxi e pediu ao motorista para seguir o Mazda prateado. A seguir alguém? Riu-se o taxista, um homem de 40 e poucos anos com um rosto bondoso. O marido anda a trair? Algo do gênero, respondeu Mariana evasivamente. Helena dirigiu-se para os bairros residenciais da cidade, parou em frente a um prédio normal de 9 andares. Saiu do carro e entrou na entrada. Mariana pediu ao taxista para esperar e entrou também na entrada. Na parede estava uma lista de moradores. Percorreu os apelidos com os olhos. Gouveia, Correia, Cardoso, Vasconcelos. Era o apelido de solteira de Helena. Vasconcelos Vera. Apartamento 43. Então, aqui morava a irmã de Helena e ela usava o mesmo apelido. Isso significava que ou não era casada ou recuperara o apelido de solteira. Mariana subiu ao quarto andar e encostou o ouvido. Da porta entreaberta do apartamento 43 vinham vozes. Uma feminina e uma infantil. Tia Helena, hoje vamos ao parque? Perguntava o menino. Claro, Máximo. Mas primeiro vamos comer e dar o remédio à mãe. E quando é que a mãe fica boa de vez? Em breve, pequenino. Os médicos disseram que daqui a uma semana ela já poderá ir buscar-te ao infantário sozinha. Mariana paralisou. Mãe doente. Então era por isso que Helena ia buscar a criança ao infantário e passava tempo com ela. Mas isso não explicava o principal, de quem era a criança e por que se parecia tanto com André. Mariana desceu e entrou no táxi. O taxista esperava pacientemente a ver as notícias no telemóvel. Encontrou o que procurava? Perguntou ele. Ainda não, confessou Mariana. Meia hora depois, saíram da entrada Helena e o menino. Entraram no Mazda e dirigiram-se para o centro. Mariana pediu ao taxista para o seguir. Desta vez, Helena parou em frente a uma clínica pediátrica. Ela e o menino entraram. Mariana saiu do táxi, pagou ao motorista e entrou também na clínica. Na recepção havia fila e Mariana juntou-se a ela, observando Helena e a criança. Estavam sentados no corredor à espera da consulta. O menino estava irrequieto, não queria ficar sentado. Helena acalmava-o pacientemente. Próximo. Teixeira, Máximo Duarte, chamou a enfermeira. Mariana ouviu atentamente. Teixeira Máximo Duarte. O apelido era diferente do de Helena e da sua irmã. O nome do meio, Duarte. Significava que o pai do menino se chamava Duarte e não André. O alívio foi tão forte que Mariana quase chorou ali mesmo no corredor da clínica. Mas a alegria rapidamente deu lugar a novas perguntas. Se o menino não era filho de André, então quem era ele e por que se parecia tanto com o seu marido? E por que é que a irmã de Helena tinha o apelido Vasconcelos, mas a criança era Teixeira? Depois da consulta médica, Helena e Máximo foram à farmácia e depois ao parque. Mariana seguiu-os, mas já não com o desespero anterior, mas sim por curiosidade. No parque, juntou-se a eles uma jovem mulher, a irmã de Helena. Parecia muito pálida e doente. Mariana aproximou-se, fingindo fotografar os patos no lago, e conseguiu ouvir parte da conversa. Como te sentes, Vera? Perguntava Helena. Melhor. Os médicos dizem que na segunda-feira posso voltar ao trabalho. Obrigada por ficares com o Máximo. De nada, é meu sobrinho e gosto de passar tempo com ele. E o André Vitor não se importa que passes tanto tempo conosco? Mariana ficou tensa. O André compreende. Ele sabe da nossa situação. Até emprestou dinheiro para o tratamento quando lhe pedi. Tenho de lhe devolver assim que receber o salário. Não te apresses. O importante é que recuperes completamente. Mariana ficou como se tivesse sido atingida por um raio. Então, a semelhança do menino com André era uma coincidência? O menino simplesmente parecia-se com o pai. À noite, em casa, Mariana não encontrava sossego. Por um lado, sentia alívio por o menino não ser filho de André. Por outro lado,
O facto de o marido lhe esconder coisas continuava a atormentá-la. Por que não lhe contou que ajudava a ex-mulher? Por que esconde que trabalham juntos? Será que não confia nela a ponto de não poder partilhar coisas tão importantes? Mariana tentou colocar-se no lugar de André. Como contar à esposa que ajudas a ex-mulher? Especialmente se sabes que a esposa pode interpretar mal, ficar com ciúmes? Mas ajudar pessoas próximas é uma qualidade maravilhosa. Por que é que André achava que era preciso esconder isso? O sábado passou numa tentativa artificial de agir como se nada fosse. O casal foi ao centro comercial, comprou comida, viu um filme em casa, mas Mariana sentia tensão em cada gesto do marido. 2 vezes o telefone dele tocou e ambas as vezes ele foi para outra divisão para atender. As conversas foram curtas, mas Mariana reparou que ele falava mais baixo. Quem ligou? Perguntava ela. Assuntos de trabalho, respondia André. No sábado à noite, estavam sentados no sofá a ver as notícias. André abraçava Mariana, mas ela sentia o seu distanciamento. André, decidiu ela, parece-me que algo não está bem entre nós ultimamente. Ele olhou-a surpreendido. O que queres dizer? Tornaste-te um pouco reservado. Falas pouco do trabalho. Estás frequentemente distraído. É só muito trabalho, respondeu ele. Período tenso no trabalho. Talvez eu possa ajudar de alguma forma? Ouvir, apoiar? André ficou em silêncio por um momento e depois disse: há uma situação, mas não quero sobrecarregar-te com isso. O coração de Mariana acelerou. Conta. Somos marido e mulher, devemos partilhar tudo. André ficou novamente em silêncio. A Vera, irmã da Helena, minha ex-mulher, esteve recentemente no hospital. Operação séria. A Helena pediu ajuda com o sobrinho. Mariana paralisou. Finalmente. Ele próprio começará a contar. E tu estás a ajudar? Perguntou ela com cautela. Bem, sim. A Helena às vezes trabalha conosco como consultora externa e ainda por cima esta situação. Tive de emprestar dinheiro para o tratamento. Mariana notou que ele ainda não contava toda a verdade, apresentando a colaboração com Helena como consultas raras e não como trabalho diário. Por que não me contaste antes? André olhou-a, culpado. Tive medo que interpretasses mal, afinal a Helena é minha ex-mulher. E o que haveria para interpretar mal? Mariana sentiu simultaneamente alívio e mágoa. Estás a ajudar uma mulher doente e uma criança? Isso é maravilhoso. Não ficas com ciúmes? Perguntou André hesitante. De uma mulher doente e de uma criança? Mariana tentou sorrir. André, sabes que não sou assim. Mas por dentro, a mágoa e as dúvidas ainda fervilhavam. Por que temia ele tanto a sua reação? Considerá-la-ia tão ciumenta e mesquinha? E por que ainda não falava dos encontros diários com Helena no escritório? No domingo, André estava visivelmente mais calmo. Tendo contado parte da verdade, parecia ter tirado um peso de cima. Ao pequeno almoço, ele próprio falou de Helena. Sabes, acho que devias conhecê-la. É uma boa pessoa, simplesmente não tivemos sorte no casamento. Mariana quase se engasgou com o café. Conhecê-la, pois já que às vezes trabalhamos juntos e agora ainda ajudamos a família dela. É estúpido fingir que não a conheces. Mariana notou mais uma meia-verdade. Às vezes trabalhamos. Embora, segundo o segurança, Helena estivesse no escritório todos os dias. E ela concordará? Acho que sim. Ela também se preocupa com o facto de eu ter uma nova família e estarmos sempre a cruzar-nos no trabalho. Vou pensar, disse Mariana. Depois do pequeno almoço, André foi à loja e Mariana ficou sozinha com os seus pensamentos. Percebeu que o marido lhe contara longe de tudo. Não mencionou que Helena estava todos os dias no escritório, que o segurança a tomava pela sua mulher, que trabalhavam juntos num projeto importante. Por que continuava ele a esconder algo? E, o mais importante, podia ela confiar num marido que, mesmo contando a verdade, não a contava por completo? Mariana decidiu dar a si mesma mais algum tempo para refletir. Talvez valesse a pena tentar falar diretamente com Helena, ou seria melhor esperar que André contasse tudo ele mesmo. O telefone tocou, interrompendo os seus pensamentos. Era a mãe a ligar.
Mariana, como estás? Há muito tempo que não ligavas. Está tudo bem, mãe. Mentiu Mariana. Trabalhamos, vivemos. E o André, como está, não te magoa. Que ideia, mãe, que mágoas. Só que pela tua voz ouço que algo não está bem. Coração de mãe não se engana. Mariana quase desfez-se em lágrimas. Como queria contar tudo à mãe, desabafar, pedir conselho. Mas não podia. Enquanto não resolvesse a situação ela mesma, não podia envolver ninguém nas suas dúvidas. Está tudo normal, só estou um pouco cansada. Está bem, não vou insistir. Mas se precisares de alguma coisa, liga, não hesites. Depois da conversa com a mãe, Mariana sentiu-se ainda mais solitária. Então, não podia falar nem com o marido, nem com a mãe, nem com as amigas. Todas as suas dúvidas e medos estavam presos dentro dela. Na segunda-feira, Mariana foi trabalhar, mas a cabeça estava ocupada com outras coisas. Conduzia as aulas mecanicamente, lia histórias, jogava jogos educativos, mas os pensamentos voltavam constantemente a André e Helena. Durante a pausa para o almoço, decidiu passar novamente pelo escritório da construtora Monólito. Não para espiar, só queria ver a interação deles mais uma vez, já sabendo parte da verdade. À entrada do edifício, encontrou novamente o segurança Cardoso. Ah, está a tentar novamente entrar para ver o diretor? Riu-se ele. Quantas vezes tenho de explicar? Talvez esteja enganado? Sugeriu Mariana cautelosamente. Talvez aquela mulher seja apenas uma funcionária. Cardoso riu-se. Que funcionária? A dona Helena trabalha aqui há vários meses, vem todos os dias. O diretor leva-a a todo o lado. A reuniões, às obras. E recentemente ela trouxe-lhe flores para o gabinete. O vaso ainda lá está. Que funcionária se comporta assim? O coração de Mariana deu um salto. Flores no gabinete, idas conjuntas às obras. Parecia muito mais íntimo do que simples relações de trabalho. Entendido. Foi tudo o que conseguiu dizer. Nesse momento entraram no edifício André e Helena. Ela tinha uma pasta de documentos nas mãos. Falavam seriamente sobre algo. André apontava para uns desenhos. Helena assentia. Mariana decidiu-se. Saiu de trás da esquina e dirigiu-se diretamente a eles. André, chamou ela. O marido virou-se e paralisou de surpresa. Mariana, o que fazes aqui? Decidi trazer-te o almoço, afinal. Mentiu ela, mostrando um saco de um café que comprara pelo caminho. Helena olhava-a com curiosidade. De perto, ela era ainda mais bonita, traços faciais regulares, olhos castanhos expressivos, maquilhagem impecável. Helena, apresento-te a minha esposa, Mariana, apresentou André. A tensão na sua voz era evidente. Mariana, esta é a Helena Vasconcelos, arquiteta. Trabalhamos juntas no projeto. Muito prazer, estendeu a mão Helena. O André falou muito de si. Igualmente, respondeu Mariana, apertando a mão fria. Fez-se uma pausa constrangedora. André claramente não sabia o que dizer. Tenho de ir, quebrou o silêncio Helena. André Vitor, os documentos estão prontos. Amanhã discutimos os detalhes. Virou-se para Mariana. Foi um prazer conhecê-la. Helena dirigiu-se ao parque de estacionamento e Mariana ficou com o marido. Por que vieste? Perguntou ele. Queria conhecê-la. Tu próprio sugeriste. Mas não assim. Pensei que nos encontraríamos num ambiente calmo, conversaríamos normalmente. E o que houve? Foi inconveniente? Mariana estudava atentamente o rosto do marido. Só foi inesperado, respondeu André. Vamos, subimos ao escritório, mostro-te onde trabalho. Passaram pelo segurança espantado. O gabinete de André revelou-se espaçoso e luminoso. Grandes janelas davam para o parque da cidade. A mesa maciça estava coberta de documentos e desenhos. Nas paredes pendiam fotografias de obras. No parapeito da janela estava mesmo um belo vaso com rosas brancas. É bonito aqui, disse Mariana, acenando para as flores. Quem ofereceu? André corou ligeiramente. Foi um presente de trabalho, quando assinamos o contrato para o projeto da Rua Jardim. De quem?
de toda a equipa do projeto. Mariana percebeu que ele estava a mentir. Equipas não oferecem ramos tão elegantes. Foi um presente pessoal, muito provavelmente de Helena. Aproximou-se da mesa. Entre os papéis, notou uma fotografia. André e Helena, lado a lado, em frente a um edifício em construção. Ambos de capacete a sorrir para a câmera. Mas agora Mariana viu mais detalhes. Helena inclinava-se ligeiramente para André, quase encostada ao seu ombro. A pose parecia bastante íntima. "O que é isto?" perguntou ela, apontando para a foto. André olhou e corou ligeiramente. "Um momento de trabalho. Quando lançamos o projeto da Rua Jardim? Recentemente, há uns 3 meses." "André", disse Mariana, "parece-me que ainda não me contas tudo." "O que queres dizer? A Helena não trabalha convosco apenas neste projeto, pois não? O segurança lá embaixo disse que a vê todos os dias há vários meses." André suspirou pesadamente e sentou-se na cadeira. "Sim, trabalha. É uma arquiteta muito boa, especialista de alto nível. Quando lançamos o projeto da Rua Jardim, propus-lhe uma colaboração permanente. Por que não me contaste?" "Porque sabia que ias ficar preocupada. A ex-mulher no trabalho todos os dias. Qualquer mulher no teu lugar não ficaria encantada." Mariana sentou-se em frente a ele. "André, eu não sou uma mulher qualquer. Sou tua esposa. Quero saber a verdade, mesmo que não goste dela." "Está bem", disse ele após uma pausa. "Sim, a Helena trabalha conosco há 4 meses. Sim, cruzamo-nos todos os dias no trabalho. Sim, ajudo-a com os problemas familiares. Mas não há nada entre nós, exceto o trabalho e uma velha amizade." "Amizade?" "Fomos casados 3 anos. Não podemos tornar-nos inimigos só porque nos divorciamos." Mariana ponderava as suas palavras. Faziam sentido, mas algo ainda a incomodava. "E por que é que o segurança pensa que ela é tua mulher?" André olhou-a surpreendido. "Como sabes?" Mariana percebeu que se descaiu. "Ele disse-me, quando vim na semana passada." "Vieste na semana passada? Quando?" "Na quarta-feira. Queria fazer-te uma surpresa, mas o segurança não me deixou passar." André esfregou a testa. "O Cardoso? Ele simplesmente não sabe que me casei novamente. Quando a Helena começou a trabalhar conosco, não contei a toda a gente os detalhes do nosso passado. Decidi que quanto menos mexericos, melhor." "Então os teus colegas não sabem da minha existência?" "Claro que sabem, só não sabem tudo." Mariana sentiu uma nova pontada. Então André escondia tanto o casamento deles no trabalho que até o segurança pensava que Helena ainda era sua mulher. Depois da conversa no escritório, Mariana sentiu-se ainda mais confusa. Por um lado, André finalmente lhe contara sobre a colaboração com Helena. Por outro lado, descobriu-se que ele escondia até o facto do seu segundo casamento dos colegas. À noite, quando André foi tomar banho, ela pegou no telemóvel dele. A consciência atormentava-a, mas o desejo de saber a verdade era mais forte. Na lista das últimas chamadas viu o nome Helena. Havia chamadas recebidas e efetuadas. Praticamente todos os dias, às vezes várias vezes. Mariana abriu as mensagens. A correspondência era variada. Sim, havia muitas mensagens de trabalho. Documentos prontos? Reunião adiada 1 hora? Precisamos de discutir alterações no projeto? Mas também havia mensagens mais pessoais. Obrigada pelo apoio. Tem sempre razão. Não sei o que faria sem ti. E bem no final, Mariana viu uma mensagem dos últimos dias. Helena, obrigada pela ajuda com a Vera. Amanhã ela tem alta. O Máximo está muito contente. Devolvo o dinheiro assim que puder. A resposta de André. Não te apresses com o dinheiro. O importante é que todos estejam saudáveis. Dá cumprimentos ao Máximo. A Helena pergunta quando o tio André vem visitá-los. Talvez passes cá no fim de semana? André. Veremos. Por enquanto, a Mariana não sabe da situação. Helena. Compreendo. Mas talvez devesses contar-lhe. Ela não é uma estranha. André. Com o tempo.
Por enquanto não estou preparado para essa conversa. Mariana fechou o telemóvel, sentindo uma mistura de alívio e mágoa. Por um lado, a correspondência confirmava que não havia nada de romântico entre o marido e Helena. Eles estavam realmente a ajudar a irmã doente e o seu filho. Por outro lado, André discutia com a ex-mulher o que não conseguia discutir com a atual. Quando André saiu do banho, Mariana estava sentada na cama com ar culpado. "O que aconteceu?" perguntou ele. "André, desculpa-me. Vi o teu telemóvel." Ele parou com a toalha nas mãos. "Para quê?" "Queria ter a certeza de que estavas a dizer a verdade." "E o que encontraste?" "A correspondência com a Helena sobre o trabalho e sobre a irmã dela. E sobre o facto de não estares preparado para falar comigo sobre tudo isso." André sentou-se ao lado dela. "Mariana, se não há confiança entre nós, então não há casamento. Tens de acreditar em mim." "Eu tento, mas escondeste tanta coisa e até discutes a nossa relação com ela." "Não discuto a nossa relação, simplesmente expliquei por que não te podia contar logo sobre a situação complicada." "Por que não podias?" André ficou pensativo. "Porque tenho medo. Medo que interpretes mal, que decidas que ainda sinto algo pela Helena." "E sentes?" "Sentimentos de colega. E gratidão por ela não ter feito cenas no divórcio." Mariana olhou nos seus olhos honestos. "André, estou preparada para toda a verdade. Conta-me tudo." André levantou-se da cama e aproximou-se da janela. Ficou em silêncio por um longo tempo, a organizar os pensamentos. "Está bem", disse ele finalmente. "Conto tudo desde o início." Virou-se para Mariana. "Quando me divorciei da Helena, pensei que nunca mais a veria. Mas no ano passado propuseram-me um grande projeto, o complexo residencial na Rua Jardim. Precisava de um bom arquiteto, e todos os que eu conhecia estavam ocupados. O Amaral sugeriu então contactar a Helena. Ele sabia que ela era uma boa especialista e que estava precisamente à procura de trabalho. No início recusei, mas depois percebi que as relações pessoais não deviam interferir nos negócios. E propuseste-lhe? Sim. Encontramo-nos, discutimos o projeto, a Helena aceitou, mas com a condição de que as nossas relações pessoais ficariam no passado. Apenas trabalho, apenas profissionalismo. E ficou tudo só pelo trabalho." André suspirou. "No início, sim. Mas depois descobriu-se que a irmã dela tinha sérios problemas de saúde. A Vera cria o filho sozinha, o marido morreu num acidente. Quando os médicos disseram que era preciso uma operação e não havia dinheiro, emprestaste dinheiro." "Sim, não podia recusar, especialmente porque a Helena nunca pediu nada. Só no momento mais crítico é que pediu ajuda. E o menino, o Máximo. Quando a Vera foi internada, a Helena teve de pedir ajuda à vizinha da Vera, ir buscar o menino ao infantário, levá-lo aos médicos. Ajudei algumas vezes, levei-o ao médico quando a Helena tinha reuniões. E afeiçoaste-te a ele. É um bom menino, e muito parecido com o pai. E o Duarte era espantosamente parecido comigo. Todos reparavam. O Máximo também viu a semelhança. Por isso se afeiçoou a mim." Mariana assentiu. Agora tudo começava a fazer sentido. "E por que não me contaste nada?" André sentou-se ao lado dela. "Porque tive medo da tua reação. Imagina. O marido trabalha todos os dias com a ex-mulher, dá-lhe dinheiro, ajuda com a criança. Como isso parece visto de fora? Parece o ato de uma boa pessoa. E eu pensei que parecia uma traição ao nosso casamento." Mariana pegou-lhe na mão. "André, traição é quando trais ou mentes. Mas ajudar pessoas em apuros é nobreza." "Mas eu menti. Escondi-te coisas importantes." "Sim, escondeste e isso doeu, mas agora percebo por quê." André abraçou-a. "Perdoa-me. Mais segredos nenhuns. Prometes?" "Prometo." No dia seguinte, Mariana recebeu uma chamada inesperada de Helena. "Olá, Mariana. É a Helena Vasconcelos? Conhecemo-nos ontem." "Bom dia", surpreendeu-se Mariana. "Posso encontrar-me consigo?" "Falar abertamente."
Sobre o quê? Sobre o André, sobre a nossa situação. Sinto que surgiram problemas entre vocês por minha causa. Mariana hesitou. Não sei. Vamos encontrar-nos num café. Explicarei tudo o que a preocupa. Combinaram encontrar-se no café às 14 horas. Helena chegou pontualmente na hora marcada. Hoje estava vestida de forma simples, calças de ganga e blusa clara. Sem a roupa de negócios, parecia mais jovem e mais aberta. Obrigada por ter aceitado encontrar-se, disse ela, sentando-se em frente a Mariana. Estou a ouvi-la. Helena pediu um café e começou. Sei o que pensa de mim. A ex-mulher que anda sempre a rondar o seu marido. Mas não é nada como parece. Então como é? Eu e o André divorciamo-nos há 5 anos. Sim, foi doloroso, mas conseguimos ficar amigos. Não tivemos filhos, não houve disputas de bens, simplesmente percebemos que não éramos compatíveis como casal. Mariana ficou em silêncio ao ouvir. Quando comecei a ter problemas de trabalho, o André propôs-me colaboração. Sou arquiteta, ele é construtor. Complementamo-nos bem profissionalmente. E os problemas familiares? Helena suspirou. A minha irmã Vera ficou gravemente doente, precisava de uma operação e não havia dinheiro. O André emprestou sem fazer perguntas desnecessárias. E quando ela foi internada, comecei a ir buscar o meu sobrinho ao infantário. O Máximo? Sim. Helena olhou-a surpreendida. Como sabe o nome dele? Mariana corou. Eu vi-vos com ele no parque. Viu? Helena franziu o sobrolho. Quando? Na semana passada. Estive a segui-la. Fez-se uma pausa constrangedora. Depois Helena riu-se. A seguir-me? Ora essa. E o que pensou? Que o Máximo era filho do André? Sinceramente, confessou Mariana. Filho do André? Helena riu-se ainda mais alto. Meu Deus, como deve ter sofrido. O Máximo é filho da minha irmã. O pai dele morreu num acidente de viação há 2 anos. Mariana sentiu-se completamente idiota. É que ele parece-se muito com o André. Sim, há semelhanças, concordou Helena. A Vera sempre disse que o Máximo lembrava o meu ex-marido. Talvez por isso o André se tenha afeiçoado tanto a ele? Afeiçoou-se, claro. O André adora crianças e o Máximo adora-o. Pergunta constantemente quando o tio André vem. Mariana sentiu um peso enorme a sair-lhe da alma. Tudo era muito mais simples e honesto do que pensara. Helena, disse Mariana. E por que é que o André não me contou nada? Escondeu que trabalham juntos. Helena mexeu o café com a colher. Por minha causa. Fui eu que lhe pedi. Como assim? Quando começamos a colaborar, disse ao André que não queria criar problemas na sua nova família. Pedi para não divulgar a nossa comunicação. Mas por quê? Tive uma experiência triste. Um conhecido meu casou-se e a esposa dele fez um escândalo enorme quando soube que às vezes falávamos, embora não houvesse nada entre nós nem pudesse haver. Mariana assentiu. Compreendia a lógica de Helena. Mas e quando a sua irmã adoeceu? Então pedi novamente ao André para não lhe contar nada. Tinha vergonha de ter de pedir dinheiro ao ex-marido. E tive medo que pensasse que estava a abusar da sua bondade. Então foi tudo por minha causa? Em parte. Mas também por mim. Não queria parecer aos seus olhos uma mulher que não consegue lidar com a vida sem a ajuda do ex-marido. Mariana ponderava o que ouvira. Então, todos os segredos de André foram motivados pelo desejo de proteger os seus sentimentos e não criar problemas. Helena, e como está a sua irmã agora? Muito melhor, já voltou ao trabalho, embora os médicos lhe tenham dito para não se esforçar demasiado. A operação correu bem. E o Máximo? O Máximo está feliz por a mãe estar em casa. Embora, acho eu, sinta falta dos nossos passeios com o tio André. Com o tio André? Sim. Às vezes o André fazia-nos companhia no parque. O Máximo adora-o. E eu arranjei um amigo, o Heitor Gouveia, psicólogo infantil. Ele está a ajudar o Máximo a lidar com a perda do pai. Conhecemos-nos há pouco tempo e a relação está a desenvolver-se muito bem. Fico contente por si. Obrigada.
Vê, cada um de nós tem a sua vida. O André consigo, eu com o Heitor, e o nosso passado ficou no passado. Mariana sentia-se cada vez mais estúpida a cada minuto. Inventara problemas onde não existiam, levara-se a um esgotamento nervoso. E na realidade não havia problema nenhum. Helena, tenho muita vergonha do meu comportamento. Não vale a pena. No seu lugar, qualquer mulher se preocuparia. Mas eu seguia. É horrível. Esqueça. O importante é que agora tudo ficou esclarecido. À noite, Mariana esperou por André com a firme intenção de lhe contar tudo. Sobre a sua vigilância, o encontro com Helena e os seus medos. Quando ele chegou à casa, ela começou logo. André, preciso de te contar uma coisa. E tens o direito de ficar zangado comigo. O que fizeste? Perguntou ele com apreensão. Segui a Helena. Durante 2 dias seguidos. André sentou-se no sofá e olhou atentamente para a esposa. Para a esposa. Seguiste? Para quê? Mariana contou-lhe tudo. Sobre o segurança, as suas suspeitas, o menino que tomara pelo filho dele. Falou honestamente sem tentar justificar-se. André ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ficou muito tempo sem dizer nada. Pensaste que eu tinha um filho? Perguntou ele finalmente. Sim, e que o escondias de mim. Mariana. Se eu tivesse um filho, achas que conseguiria escondê-lo? Sim, desde o primeiro dia em que nos conhecemos só falaria dele. Agora percebo. Mas na altura... E por que não me perguntaste diretamente? Por que decidiste espiar? Mariana baixou os olhos. Tive medo. Medo de ouvir a verdade. Que verdade? Que não te amo o suficiente para te confiar coisas importantes? André abraçou-a. Tolinha. Escondi tudo precisamente porque te amo. Não queria que te preocupasses por causa da Helena. E acabei por me preocupar ainda mais. Sim, foi estúpido. Perdoa-me. Sou eu que devo pedir perdão pela desconfiança, pela vigilância. Está bem, perdoo, mas vamos combinar. Mais segredos nenhuns entre nós. Combinado. Abraçaram-se e Mariana, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se tranquila. No dia seguinte, André chegou à casa com uma proposta inesperada. E se convidássemos a Helena e a família dela para virem cá à casa? A sério? Claro! Já que trabalhamos juntos e agora ainda ajudamos a irmã dela, seria estranho manter distância. Além disso, o Máximo pergunta constantemente se pode vir visitar o tio André. Mariana pensou. A ideia agradava-lhe. Queria encerrar definitivamente este assunto doloroso, conhecer a família de Helena normalmente, sem suspeitas nem medos. O quê? É uma boa ideia. Podemos fazer um almoço no domingo. Excelente. Ligo a Helena a propor. No sábado, prepararam-se juntos para receber os convidados. André comprou comida. Mariana arrumou o apartamento, preparou o prato favorito do marido. O seu humor estava elevado. Finalmente podia agir naturalmente, sem fazer suposições nem se atormentar com suspeitas. E se eu não gostar da irmã dela? Preocupou-se Mariana de repente. Vais gostar, disse André com confiança. A Vera é uma pessoa muito boa. Uma mulher forte cria o filho sozinha depois da morte do marido. Conta-me sobre ela. A Vera é 3 anos mais nova que a Helena, trabalha como contabilista numa pequena empresa, casou cedo, aos 20 anos. Manteve o apelido de solteira. O Duarte era motorista, boa pessoa. O Máximo parece-se muito com o pai no feitio, alegre, aberto. E o que aconteceu? Acidente na autoestrada há 2 anos. O carro derrapou no gelo, bateu numa árvore. A Vera quase enlouqueceu na altura. Mariana imaginou a dor da jovem mulher que perdera o marido e o seu coração apertou-se de compaixão. Como é que ela superou? A Helena ajudou muito. Mudou-se para a casa dela por alguns meses, ficou com o Máximo enquanto a Vera trabalhava. Depois, gradualmente, a vida normalizou-se. E a doença recente? Os médicos dizem que foi por causa do estresse, o organismo não aguentou. Mas agora está tudo bem. A operação ajudou.
Mariana sentia um respeito crescente pela família de Helena. Estas mulheres passaram por provações sérias e não se deixaram abater. No domingo, à 1h30, tocaram a campainha. Mariana abriu e viu Helena com um ramo de flores. Ao lado dela estava uma mulher baixa, de cabelos castanhos curtos e olhos bondosos. E entre elas rodopiava um menino de t-shirt vermelha viva. Olá, disse Helena. Esta é a minha irmã Vera, e este é o Máximo. Muito prazer, estendeu a mão Vera. Obrigada por nos terem convidado. Máximo escondeu-se atrás da perna da mãe, mas observava Mariana com curiosidade. Entrem, sintam-se em casa, convidou Mariana. André saiu da cozinha a limpar as mãos a um pano. Olá a todos! Máximo, como estás? O menino animou-se logo. Tio André, tem brinquedos em casa? Claro que tenho, sorriu André. A tia Mariana trabalha com crianças. Tem uma coleção inteira. Mariana mostrou a Máximo a caixa com os brinquedos educativos que às vezes trazia do centro para casa. O menino mergulhou logo no estudo de um jogo de construção. Os adultos sentaram-se à mesa. Vera revelou-se uma interlocutora muito agradável. Contou histórias engraçadas sobre Máximo, interessou-se pelo trabalho de Mariana, agradeceu a André pela ajuda. Não sei como teríamos conseguido sem si, dizia ela, com o dinheiro para a operação e com o Máximo. Não tem de agradecer, descartou André. Numa situação difícil, temos de nos ajudar uns aos outros. Tenho um marido maravilhoso, disse Vera a Mariana. Há poucas pessoas assim. Mariana olhou para André e sentiu uma onda de ternura. Sim, tinha realmente um marido maravilhoso. Um homem que não abandona os amigos em apuros, ajuda a criança de outra pessoa, cuida dos mais fracos. E ela quase destruiu a relação deles por causa das suas suspeitas tolas. E há quanto tempo conhece a Helena? Perguntou Vera. Na verdade, conhecemo-nos só esta semana, confessou Mariana. Embora já tivesse ouvido falar dela, claro, Helena sorriu. A Mariana seguiu-me muito delicadamente durante vários dias. Seguiu? Surpreendeu-se Vera. Pensou que o Máximo era filho do André, explicou Helena. Vera riu-se. Claro. Todos dizem que o Máximo se parece com o André Vitor. Até eu reparo. O meu falecido marido era espantosamente parecido com o André, quase gêmeos. E o Máximo sabe que o tio André é o ex-marido da tia Helena? Interessou-se Mariana. Sabe, respondeu Vera. Mas para ele isso não importa. Ele só vê um tio simpático que brinca com ele e lhe compra gelados. Máximo, nesse momento, correu para a mesa. Mãe, o tio André vai ser o meu novo papá? Fez-se um silêncio constrangedor. Vera corou. Máximo, não digas disparates. Mas eu quero um papá, e o tio André é bom. André sentou-se ao lado do menino. Máximo, eu tenho a minha esposa, a tia Mariana. E tu tens a tua mãe. Mas podemos ser amigos. Queres? Quero, alegrou-se Máximo. E a tia Mariana também vai ser minha amiga? Mariana olhou nos olhos honestos da criança e sentiu o coração encher-se de calor. Claro que vou, quero muito ser tua amiga. E a Helena tem um amigo, o tio Heitor, acrescentou Máximo. Ele ensina-me a desenhar carros. Máximo. E isso é bom, disse Vera. Sim, sorriu o menino. O tio Heitor é bom, e a Helena gosta dele. Helena riu-se, das bocas das crianças. O Heitor é uma pessoa maravilhosa. Vera sorriu. Sim, o Heitor é uma pessoa especial. Obrigada a ele. Que ótimo, disse Mariana sinceramente. Fico muito contente por vocês. Depois do almoço, as mulheres ficaram na cozinha a lavar a louça, enquanto Máximo e André construíam uma torre de cubos no tapete. Obrigada por hoje, disse Vera. O Máximo gosta tanto de estar em boa companhia. E não pensou em casar novamente, mãe? Perguntou Mariana com cautela. Vera suspirou. Penso nisso cada vez mais. Mas tenho medo. E se não der certo? O Máximo apega-se tanto às pessoas. Mariana observava aquela família com um sorriso.
como se enganara nas suas suspeitas. Em vez de uma ameaça ao seu casamento, via pessoas que tentavam refazer as suas vidas após perdas difíceis. Vera, disse ela, não gostaria de trabalhar no nosso centro de desenvolvimento? Precisamos precisamente de um assistente de contabilidade. A sério? Animou-se Vera, completamente. O salário não é alto, mas é estável e perto de casa. E o mais importante, a equipa é unida. Preciso de pensar. Embora a ideia de trabalhar num centro infantil me agrade muito. Pense, se decidir, ligue. Da sala de estar ouviu-se riso. André e Helena divertiam-se claramente com Máximo, a discutir algo. Ficaram mesmo amigos, observou Vera. É raro. Sim, concordou Mariana. Agora percebo isso. E não tem ciúmes? Houve um tempo, tive. Mas agora percebo que é estúpido ter ciúmes do passado. O André e a Helena tiveram o seu tempo. Passou. E agora o André tem outra vida. Comigo. Sábio? Assentiu Vera com aprovação. Nesse momento entraram na sala André e Helena. O que segredam aqui? Perguntou André. A Mariana ofereceu-me trabalho no centro dela, disse Vera. Excelente ideia, alegrou-se André. E o Máximo ficará perto da mãe. Sim, e conhecerá outras crianças, acrescentou Mariana. Máximo levantou a cabeça dos cubos. E há lá com quem brincar? Claro, assegurou-lhe Mariana. Muitas crianças de várias idades. Então a mãe tem de aceitar, declarou o menino. Todos riram. Está bem, disse Vera. Vou pensar seriamente na sua proposta. Ao fim da tarde, os convidados preparavam-se para sair. Máximo não queria separar-se dos novos amigos, mas a mãe prometeu que voltariam a encontrar-se. Obrigada por um dia maravilhoso, disse Helena, abraçando Mariana na despedida. Era muito importante para mim conhecê-la normalmente. Para mim também, respondeu Mariana. Desculpe toda aquela estupidez com as suspeitas. Esqueça, o importante é que agora nos conhecemos. Vera também se despediu calorosamente. Vou pensar na sua proposta. É muito tentador trabalhar num lugar tão interessante. Ficarei à espera da sua chamada. Máximo correu para André. Tio André, posso vir visitá-lo mais vezes? Claro que podes. Eu e a tia Mariana estaremos à tua espera. E vocês vêm visitar-nos? Tenho muitos carrinhos. Com certeza iremos, prometeu Mariana. Depois de os convidados saírem, André e Mariana ficaram a arrumar a louça. Gostaste dos meus amigos? Perguntou André. Muito. A Vera é uma mulher fantástica. E o Máximo é um amor. Sim, são boas pessoas. Gosto de os ajudar. André, disse Mariana parando no meio da cozinha. Desculpa-me mais uma vez por tudo. Pela desconfiança, pela vigilância, por quase ter destruído a nossa relação por causa de fantasias estúpidas. André abraçou-a. Chega de pedir desculpa. Eu também tenho culpa. Devia ter contado tudo logo. E agora temos novos amigos e talvez em breve novas colegas, se a Vera aceitar o trabalho. Seria ótimo. E para o Máximo será bom conviver com outras crianças? E talvez esteja na hora de pensarmos em filhos? Sugeriu André com cautela. Mariana olhou-o surpreendida. Achas? Por que não? Estamos casados há 3 anos, temos tudo estável. E vendo como te relacionaste hoje com o Máximo, percebi que serás uma mãe maravilhosa. E tu serás um pai maravilhoso. Vê-se pela forma como o Máximo se apega a ti. Então, o que achas? Mariana sorriu. Acho que é uma ideia maravilhosa. Passou uma semana. Vera ligou e aceitou o trabalho no centro infantil. O diretor do centro ficou satisfeito. Precisava muito de um contabilista experiente. Mariana, a sua recomendação foi de ouro, disse ele. A Vera adaptou-se rapidamente a todos os assuntos. Fico contente por ter resultado. Máximo também se adaptou rapidamente ao novo ambiente. Brincava com prazer com as outras crianças e, depois do trabalho da mãe, ficava frequentemente mais 1 hora ou 2 para conversar com Mariana. Helena e André continuaram a trabalhar no projeto da Rua Jardim. Agora Mariana sabia da colaboração deles
e até se interessava ocasionalmente pelo andamento das coisas. Como avança a construção, Pedrici? Perguntava ela ao jantar. Bem, a Helena resolveu brilhantemente o problema com a planta dos pisos superiores. Sem ela, teríamos passado mais um mês a penar. Ela é mesmo profissional. Sim, uma arquiteta muito talentosa, pena que não tenhamos pensado em trabalhar juntos antes. Mariana já não sentia ciúmes ao ouvir elogios a Helena. Agora percebia que se podia valorizar a qualidade profissional da ex-mulher sem ameaçar o casamento atual. Passou um ano. Mariana estava sentada na cadeira de balanço no quarto das crianças, a amamentar Eva, a sua filha de 3 meses. Lá fora brilhava o sol de verão. No apartamento reinava o silêncio e a paz. André espreitou ao quarto. Como estão as nossas meninas? A Eva comeu e está a adormecer, respondeu Mariana em voz baixa. E os convidados chegam em breve? Sim, às 15 horas. Hoje celebravam o primeiro aniversário da sua grande companhia. Era assim que chamavam, em tom de brincadeira, ao grupo de amigos que se formara após aquele memorável almoço de domingo. Num ano, muita coisa mudara. Vera casara com o metodista do centro, Eugênio. Casaram 4 meses antes. Um casamento modesto, mas muito caloroso, no círculo de amigos próximos. Máximo fora o padrinho e estava muito orgulhoso desse papel. Agora tinha um verdadeiro pai, que o adorava e o adotara oficialmente. Helena mudara-se para a casa do seu amado Heitor há 6 meses. A relação deles desenvolvia-se seriamente e planeavam o casamento para o outono. Ele integrou-se perfeitamente no grupo de amigos e rapidamente fez amizade com Máximo. E André e Mariana tiveram uma filha, Eva, muito esperada e muito amada. Máximo ficou encantado com o papel de irmão mais velho e trazia constantemente os seus brinquedos para a bebê. Tio André, e quando a Eva crescer, vai brincar com carrinhos? Perguntava ele. Talvez. Ou talvez com bonecas, respondia André. Então ofereço-lhe também uma boneca. O projeto da Rua Jardim foi concluído com sucesso. Helena e André receberam uma nova encomenda. O projeto de um infantário. Mariana brincava dizendo que era o destino. Vera adaptou-se perfeitamente ao centro infantil e até foi promovida. Agora era a contabilista-chefe. Máximo frequentava o grupo de preparação do mesmo centro e orgulhava-se muito de a mãe trabalhar lá. Às 15 horas chegaram os convidados. Vera com Máximo e Eugênio, Helena com Heitor. Máximo correu logo para o berço para ver Eva. Ela cresceu, exclamou ele admirado, e já sorria sério. Claro, já tem 3 meses, explicou Mariana. E quando vai andar? Ainda falta. Primeiro vai aprender a sentar-se, depois a gatinhar. Vou ensiná-la tudo. À mesa, recordaram o ano passado. Momentos engraçados e comoventes, dificuldades superadas, alegrias partilhadas. E lembram-se de como a Mariana me seguiu? Riu-se Helena. Como esquecer? Corou Mariana. Ainda tenho vergonha? Não devia, disse Heitor. Qualquer mulher no seu lugar se preocuparia. O importante é que tudo acabou bem, resumiu André. Mais do que bem, acrescentou Vera. Agora todos temos uma nova família. E eu tenho muitos amigos, anunciou Máximo, importante. A mãe Vera, o pai Eugênio, a tia Mariana, o tio André, a tia Helena e o tio Heitor. E a pequena amiga Eva, acrescentou André. Sim, a melhor companhia do mundo. Mariana olhou para aquelas pessoas, tão diferentes, mas que se tornaram tão próximas. Um ano antes, temia perder o marido por causa da ex-mulher. E agora, Helena tornara-se uma das suas melhores amigas. Vera, uma amiga fiel e colega. Heitor, um conselheiro sábio. Máximo, um sobrinho adorado. E Eugênio encaixara-se perfeitamente na companhia deles. Todos os seus medos e suspeitas revelaram-se infundados. André amava-a, era um marido fiel e um pai maravilhoso. E a sua bondade para com as pessoas, que outrora a assustara, agora só fortalecia o seu amor por ele.
A nossa grande companhia. Propôs Helena um brinde. A amizade. Apoiou André. A felicidade. Acrescentou Vera. Para que tudo corra bem. Terminou Máximo, levantando o seu copo de sumo. Todos ergueram os copos. E Mariana pensou que nunca tivera um momento mais feliz na sua vida. E tudo graças ao fato de terem aprendido a confiar uns nos outros e a não ter medo de abrir os corações a novas pessoas. A bebê Eva acordou no seu berço e balbuciou baixinho, como se também se alegrasse com a festa. Máximo correu logo para ela. Olá, olha quantos amigos tens. E Mariana percebeu que o segredo de família deles não era segredo nenhum, mas sim o segredo da verdadeira felicidade, da capacidade de perdoar, confiar e aceitar na sua vida pessoas boas, de onde quer que viessem. Alguns meses depois, Helena e Heitor casaram-se. Máximo foi o convidado de honra e a pequena Eva a participante mais jovem da celebração. Mais um ano depois, Helena e Heitor tiveram um filho, a quem chamaram Arthur. Máximo ficou encantado com o aparecimento de mais um irmão mais novo, e Eva ganhou um companheiro de brincadeiras. A sua grande equipa continuava a crescer, enchendo-se de novas alegrias, novas tradições e novo amor, e Mariana agradecia todos os dias ao destino por as suas suspeitas tolas não terem destruído a felicidade que os esperava a todos. Por vezes, olhando para aquela companhia unida, pensava: e se naquela altura, naquele primeiro dia, ela simplesmente tivesse abordado André e perguntado diretamente? Quantos tormentos e medos poderiam ter sido evitados? Mas depois percebia: talvez fossem precisamente estas provações que tornaram a sua família tão forte e unida. Pois agora não havia segredos entre eles, nenhuma desconfiança. Sabiam que podiam contar uns com os outros em qualquer situação. E o mais importante, sabiam que o amor verdadeiro não teme a verdade, mas apenas se fortalece com ela.